Gente, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana e que me fez sentar para escrever esse texto. Eu estava no mercado, na fila do caixa, e uma senhora encostou o carrinho dela no meu de leve. Sem querer, quase nem bateu. E sabe o que eu fiz? Eu pedi desculpa. Eu. Por uma coisa que ela fez. E na hora eu parei e pensei: espera, por que eu tô pedindo desculpa disso? E foi aí que eu lembrei de quantas vezes eu já fiz isso na vida. Pedir desculpa por chegar, por sair, por perguntar, por existir. E hoje eu quero falar com você sobre isso, porque eu sei que não sou só eu. Eu sei que tem muita gente assistindo esse vídeo agora que faz exatamente a mesma coisa. E talvez nem perceba. Esse vídeo é sobre autoestima. Mas não aquela autoestima de se ame, se valorize, que a gente vê em frase de internet e não sabe nem por onde começar. Eu quero falar do dia a dia mesmo, daquelas coisinhas pequenas que parecem bobagem, mas que, juntas, mostram pra você como anda a sua relação com você mesmo. Senta aí, fica até o final, porque eu acho que você vai se reconhecer em pelo menos uma dessas situações que eu vou contar. E se reconhecer já é o primeiro passo. Vamos começar falando da desculpa. Você já parou pra contar quantas vezes você diz desculpa por dia? Desculpa por te ligar nesse horário. Desculpa. Eu sei que você tá ocupado. Desculpa incomodar, mas eu só queria saber uma coisa rapidinho. Desculpa, eu sei que é bobagem, mas olha quantos desculpas e quantas dessas situações realmente precisavam de um pedido de desculpas. A maioria não precisava. Você não fez nada de errado. Você só existiu, ocupou um espaço, teve uma necessidade. E isso não é crime. O problema é que, quando a gente cresce ouvindo, de um jeito direto ou indireto, que a gente é demais, que a gente fala demais, sente demais, precisa demais, a gente aprende a se encolher. A gente aprende que o jeito mais seguro de não incomodar ninguém é pedir desculpa antes mesmo de fazer alguma coisa. É como se a gente tivesse sempre um pezinho atrás, pedindo licença para a própria existência. E olha, eu não tô aqui para te dizer, para de pedir desculpa, ponto final. Pedir desculpa é importante quando a gente realmente erra, machuca alguém, atrasa, esquece um compromisso. Isso é maturidade, isso é respeito. O que eu tô te convidando a observar é o desculpa automático, aquele que sai antes de você nem pensar. Esse desculpa reflexo geralmente não é sobre boas maneiras. É sobre medo. Medo de ocupar espaço, medo de ser um problema, medo de ser demais para alguém. E esse medo de incomodar, ele aparece em vários momentos da nossa vida, não só nas desculpas. Pensa com você. Quantas vezes você deixou de mandar uma mensagem porque pensou: "Ah, ela deve estar ocupada, vou esperar"? Quantas vezes você não foi num lugar, não comentou numa conversa, não chamou aquele amigo para sair porque na sua cabeça surgiu logo o pensamento: "Eu devo estar incomodando"? A gente cria, sem perceber, uma régua de quanto espaço a gente merece ocupar na vida das pessoas. E geralmente essa régua é bem menor do que deveria. Aí entra outro ponto que eu acho que muita gente vai se identificar. Aceitar migalhas. Migalha de carinho, migalha de atenção, migalha de reconhecimento. Aquela pessoa que te dá atenção só quando dá na cabeça dela, mas você fica esperando porque, pelo menos, ela lembrou de mim hoje. Aquele chefe que nunca te valoriza, mas no dia que ele solta um tá bom, sem entusiasmo nenhum, você já fica feliz o dia inteiro, porque pelo menos foi alguma coisa. Aquele relacionamento de amizade ou amoroso, onde você dá o seu melhor, sua atenção inteira, seu tempo, seu carinho, e em troca recebe só restinhos. E você aceita, porque no fundo uma vozinha dentro de você diz: é melhor migalha do que nada. Só que migalha não alimenta. Migalha mantém você vivo, mas faminto. E o pior é que, quando a gente se acostuma a viver de migalhas, a gente começa a achar que aquilo é normal, que aquilo é o máximo que a gente merece receber. E quando, por acaso, aparece alguém ou alguma situação que oferece mais, que oferece um prato cheio de carinho, de respeito, de consideração, a gente estranha. Acha estranho demais, bom demais. E às vezes até afasta porque não está acostumado. E não é porque a pessoa é fraca, ou boba, ou burra, não tem nada disso. É porque em algum momento da vida ela aprendeu na prática que pedir mais, esperar mais, sonhar com mais
dava em decepção. Então, ela foi diminuindo as expectativas. Foi se contentando. Foi se acostumando com menos para sofrer menos. Só que esse sofrer menos de curto prazo vira um viver pouco de longo prazo. E tem mais uma coisinha que conversa direto com isso. Engolir opinião. Você já tá numa roda de conversa, todo mundo falando e você tem uma opinião diferente. Só que na sua cabeça passa um filme inteiro antes de você abrir a boca. Será que vão rir de mim? Será que vão achar que eu sou chato? Será que vou criar um clima ruim? E aí o que você faz? Você engole. Você concorda com o que todo mundo falou, mesmo pensando diferente. Ou fica quieto, como se sua opinião nem existisse. Isso acontece no trabalho, na família, entre amigos, em grupo de WhatsApp, em todo lugar. E o problema não é discordar ou não. O problema é o motivo. Quando você engole sua opinião porque, naquele momento, avaliou que realmente não valia a pena discutir aquilo, ok. Isso é escolha consciente. Isso é maturidade também. Mas quando você engole porque tem medo da reação dos outros, porque tem medo de ser julgado, de ser visto diferente, de perder o lugar naquele grupo, aí a história é outra. Aí você não tá escolhendo ficar quieto, você tá se apagando. E cada vez que você se apaga assim, manda um recadinho pra você mesmo. Minha opinião não é tão importante assim. O que eu penso não muda nada. Melhor eu nem falar. E esses recadinhos, repetidos todos os dias, ano após ano, vão moldando como você se vê. Vão moldando sua autoestima. Porque autoestima não é só aquele discurso de se olhar no espelho e se achar bonito. Autoestima também é isso. É confiar que o que você pensa, sente e precisa tem valor, tem peso, merece ser dito. E vamos falar de uma coisa que talvez seja a mais difícil de todas: dizer não. Ai, gente, o não. Que palavrinha pequena e que dá um trabalho enorme para sair da boca de muita gente. Você pode me ajudar com isso? Pode. Mesmo cansado, mesmo sem tempo, mesmo já tendo compromisso marcado. Você topa cobrir meu turno? Topo. Mesmo já tendo planejado descansar naquele dia há semanas. Você pode emprestar dinheiro? Você pode fazer esse favor de novo? Você pode, você pode, você pode. E você lá no fundo gritando: não, não posso, não quero. Mas a boca, treinada durante anos, solta um claro sem problema. Por que isso acontece? Porque em algum momento alguém te ensinou, sem dizer com essas palavras, que dizer não ia gerar um problema maior do que o esforço de fazer aquilo que você não queria. Que dizer não ia trazer briga, decepção, afastamento, julgamento. E aí você aprendeu que era mais fácil, mais seguro, dizer sim e se sacrificar por dentro, do que dizer não e enfrentar a reação da outra pessoa. Só que cada sim que devia ter sido não, vai juntando uma mochila. E essa mochila vai ficando cada vez mais pesada. E um dia ela estoura. Vira aquela explosão de raiva que parece do nada. Aquele choro sem motivo aparente, aquele cansaço que nenhum sono resolve. E muita gente nesse momento ainda se culpa. Ah, eu não devia ter ficado tão nervoso. Eu não devia ter chorado por isso. Mas não era por isso. Era por tudo que ficou guardado. E agora junta tudo isso. A desculpa automática, o medo de incomodar, as migalhas aceitas, a opinião engolida, o não que nunca sai. O que isso forma? Forma uma pessoa que vive tentando caber onde não cabe. Que estica, que se molda, que se encolhe, que se transforma. Para tentar se encaixar em espaços, em relacionamentos, em empregos, em grupos, que sinceramente nem foram feitos para ela. E aí vem a parte mais triste disso tudo. Quando a gente vive tentando caber onde não cabe, a gente gasta uma energia absurda. Energia que devia ir para crescer, para criar, para sonhar, para se conectar de verdade com as pessoas, vai toda para se encolher, se ajustar, se moldar. É como tentar colocar um pé do número 38 num sapato do número 35. Você até consegue na base da força, na base do sofrimento. Mas vai doer. E vai continuar doendo enquanto você não tirar o pé daquele sapato. Agora presta atenção, porque essa parte é importante. Nada disso que eu falei até aqui é para você se culpar. Não é, então a culpa é minha por ter aceitado tudo isso. Não. Geralmente essas formas de agir vêm de muito longe.
Vem da infância, de criações mais rígidas, de ambientes onde amor vinha condicionado a comportamento, de relações em que você aprendeu que seu valor dependia de quanto você se doava, se anulava, se ajustava ao outro. Então, o primeiro passo não é se cobrar para mudar tudo de uma vez. É simplesmente perceber. É começar a notar. Da próxima vez que sair um desculpa automático da sua boca, percebe. Da próxima vez que você sentir aquele aperto no peito de será que vou incomodar? Percebe. Da próxima vez que engolir uma opinião ou dizer sim para algo que seu corpo inteiro está gritando não, percebe. Só percebe. Sem se julgar. Porque é essa percepção que, com o tempo, vai abrindo espaço para mudança. Você não vai virar, da noite para o dia, uma pessoa que fala tudo o que pensa, que nunca mais pede desculpa, que não aceita mais nada que considere pouco. Isso seria irreal e também não é o objetivo. O objetivo é outro. É você começar a fazer escolhas mais conscientes. Escolher quando dizer sim porque você quer e não porque tem medo de dizer não. Escolher quando se desculpar porque realmente fez algo e não porque existe. Escolher aceitar o que te faz bem e ter coragem de recusar o que só te faz viver de migalhas. E saber a sua essência tem muito a ver com isso. Sua essência é aquilo que continua sendo você, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você não está tentando agradar, mesmo quando você não está com medo. É o seu jeito de pensar, seus valores, o que te faz feliz de verdade, o que te incomoda de verdade, o que você defende, o que você sonha. E muita gente vive tão ocupada tentando caber em algum lugar que esquece completamente de perguntar para si mesma: mas e eu, no que eu caibo de verdade? Quem eu sou quando eu não estou tentando ser aceito? Valorizar sua essência não é sair por aí sendo arrogante, achando que você é melhor que os outros, ou que ninguém pode te questionar. É bem o contrário. É reconhecer que você tem valor, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa tem. Nem mais, nem menos. E que esse valor não depende de você se encaixar, se diminuir ou se anular para agradar ninguém. Você pode ser gentil sem precisar pedir desculpa por respirar. Você pode ser generoso sem precisar viver de migalhas. Você pode ouvir os outros sem precisar engolir o que você pensa. Você pode ajudar sem precisar dizer sim para tudo. E olha, eu sei que ler ou ouvir isso é uma coisa e colocar em prática é outra completamente diferente. Eu mesma, depois daquele episódio no mercado, fiquei o resto do dia pensando nisso. E não foi a primeira vez e provavelmente não vai ser a última. Mudar esse tipo de padrão é processo, é treino, é repetição. Tem dia que você vai conseguir dizer não e vai se sentir orgulhoso. Tem dia que vai sair o desculpa automático de novo, e tá tudo bem. O importante é continuar percebendo, continuar se observando com carinho e ir, pouquinho por pouquinho, ocupando mais espaço na sua própria vida. Porque no final das contas, é isso que a gente quer, né? Não é virar uma pessoa fria que não se importa com ninguém. É virar uma pessoa que se importa com os outros, sem deixar de se importar com ela mesma. Que pode dizer, eu te amo, mas hoje eu preciso descansar. Que pode dizer, eu entendo o seu lado, mas eu penso diferente. E isso não é um problema. Que pode dizer, eu sinto muito que você esteja chateado, mas eu não vou poder ajudar dessa vez. Frases simples, mas que mudam completamente a relação que você tem com você mesmo. Então, se você chegou até aqui, eu já quero te dizer uma coisa. O fato de você ter ficado o vídeo inteiro ouvindo isso já mostra que alguma coisa dentro de você quer mudar, quer crescer, quer parar de viver tentando caber onde não cabe. E isso já é enorme. Guarda esse sentimento porque ele vai te ajudar nos próximos passos. Vou te dar alguns exemplos práticos, do dia a dia mesmo, que ajudam a treinar esse novo jeito de se relacionar com você mesmo. O primeiro, antes de pedir desculpa, respira e pergunta para você mesmo: eu fiz algo de errado ou eu só ocupei espaço? Se foi só ocupar espaço, troca o desculpa por um oi, por um com licença educado se for o caso, ou simplesmente não diz nada, porque não precisa. O segundo exemplo é sobre o medo de incomodar. Da próxima vez que você pensar em mandar uma mensagem e vier aquele pensamento de melhor não, deve estar ocupado. Tenta lembrar que a outra pessoa também é adulta, também sabe responder, agora não posso, te falo depois.
Você não precisa decidir pelos outros se eles têm tempo ou não para você. Manda a mensagem, faz a pergunta, pede a informação. O peso de responder é da outra pessoa, não seu. O terceiro é sobre as migalhas. Esse aqui pede um exercício de observação mais longo. Olha para as relações da sua vida, sejam de amizade, de trabalho ou amorosas, e pergunta: essa relação me alimenta ou só me mantém vivo? Não precisa tomar nenhuma atitude drástica agora, só observar. Porque muitas vezes a gente só consegue mudar depois que percebe claramente o tamanho da migalha que estava aceitando. O quarto exemplo é sobre dar sua opinião. Não precisa começar discordando de tudo, em todo lugar, com todo mundo. Pode começar pequeno. Numa conversa entre amigos, na próxima vez que você pensar diferente, ao invés de engolir, tenta soltar um "eu penso um pouco diferente, eu vejo dessa forma". Olha, o mundo não vai acabar. Ninguém vai te expulsar do grupo. E na maioria das vezes, as pessoas nem percebem o tamanho que aquilo tinha na sua cabeça. E o quinto, o mais difícil: dizer não. Comece com os nãos pequenos. Não precisa de cara recusar pedidos grandes de pessoas importantes para você. Comece recusando aquele convite que você sabe que vai te deixar exausto, aquele favor que você sabe que vai te atrasar, aquela tarefa extra que não é sua responsabilidade. Treina a frase: hoje eu não vou conseguir, mas agradeço por pensar em mim. Repete isso até que ela saia naturalmente, sem aquele nervosismo no estômago. Outra coisa importante que eu quero deixar bem clara: tudo isso que eu trouxe aqui não é sobre culpar as outras pessoas da sua vida. Não é sobre ficar com rancor de quem te ensinou, mesmo sem querer, a se anular. A maioria das pessoas que fizeram isso com a gente, fizeram porque também aprenderam assim, repetiram o que receberam, sem nem perceber o peso que isso teria. O foco aqui não é olhar para trás com o dedo apontado, é olhar para frente com mais consciência. E também é importante dizer: buscar ajuda profissional, terapia, acompanhamento psicológico, faz toda a diferença nesse processo. Esses padrões, muitas vezes, estão tão enraizados que a gente precisa de alguém de fora para ajudar a enxergar o que a gente, de dentro, não consegue ver. Então, se você sente que isso aqui tocou em algo muito profundo, considera buscar esse tipo de apoio. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é um dos atos de amor próprio mais importantes que existem. Agora eu quero fazer um convite para você. Lá nos comentários eu quero que você escreva: qual desses pontos que eu falei aqui mais bateu em você? Foi a desculpa automática, o medo de incomodar, as migalhas, a opinião engolida ou o não que não sai? Pode escrever só a palavra, ou pode contar uma situação que você lembrou enquanto assistia. Eu vou ler os comentários e tenho certeza que, quando você escrever o seu, vai ter gente que vai se ver ali também e vai se sentir menos sozinha. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que também precisa ouvir isso hoje. E se tem alguém na sua vida que você sabe que vive pedindo desculpa demais, que vive se anulando, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser que esse seja exatamente o empurrãozinho que faltava. E não esquece de me seguir, porque eu vou continuar trazendo conversas como essa, sempre pensando em ajudar você a se entender melhor e a viver de um jeito mais leve, mais verdadeiro, mais seu. Um beijo e até o próximo vídeo.